vamos convidar, por último, mas em primeiro lugar, como sempre, um homem de ciência brasileiro que vem lutando com todas as dificuldades ao longo do decorrer de sua vida para preservar não apenas a região do Pantanal, como os demais ecossistemas brasileiros. O professor Aziz Absaber, do Instituto de Estudos Avançados, geógrafo de renome internacional, conselheiro da Fundação SVES, da Fundação Pantanal Brasil e um dos diretores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, tem a palavra. O conhecimento que os cientistas brasileiros têm do Pantanal, de um modo circunscrito, é relativamente bom nos dias que correm. Ele nem sempre foi assim. Quando eu comecei a estudar geomorfologia do Brasil, era apresentado aos estudantes o país como tendo 3 grandes áreas de planície. A planície amazônica, a planície costeira, a planície do Pantanal. O tempo e a experiência me mostrou que a diversidade era muitíssimo maior. Em primeiro lugar, nós temos realmente planícies amazônicas, uns 110 mil quilômetros quadrados de planície ao longo do rio Solimões e do Médio Amazonas. Temos muito mais na Amazônia não delimitado em relação aos afluentes, os grandes afluentes, Juruá, Purus, etc. E o máximo dentro da Amazônia são terras firmes. 96% da área total da Amazônia é composta de terraços, colinas, tabuleiros e baixos platôs e, eventualmente, alguma montanhazinha residual, tipo Carajás. Então, o nosso conhecimento, mesmo da Amazônia, era muito ruim, porque se imaginava uma planície gigantesca. Na realidade, o Pantanal Mato-Grossense é mais largo do que qualquer planície da Amazônia. Na Amazônia, a relação entre um rio de 4 quilômetros de largura e a sua planície é de 4 para 16 quilômetros, de 4 no máximo para 30 quilômetros de largura. No Pantanal, a largura total da depressão aluvial pantaneira é de 300 quilômetros e de norte a sul 650 quilômetros. Eu vou começar por aí depois uma série de explicações a vocês do que nós conhecemos desses 300 por 600 quilômetros de depressão aluvial dentro da área chamada Pantanal Mato-Grossense. As planícies costeiras também se modificaram muito em termos de conhecimento. Elas são muito variadas, né? Eu hoje estava ouvindo o nosso visitante sobre o Everglades e estava imaginando de como ainda nós estamos começando certos estudos. A planície do Lago do Arari e seus arredores, na ilha de Marajó, combinada com a Baixada Maranhense e mais o sistema lagunar do sul de São Paulo, região da Ribeira, e mais algumas lagunas do Rio Grande do Sul, isto é o Everglades. Quer dizer, uma combinação de coisas muito complexas que nós temos ao longo do nosso litoral. Atenção! Everglades não deve ser confundida com um Pantanal Mato-Grossense, que é extremamente diferente do Everglades e pela sua gênese, pela sua área, pela pressão demográfica que está sendo feita sobre ele, pelo enquadramento que se tenta fazer a nível quase geopolítico, como muito bem falou o Domingos, e, portanto, é uma planície interior, de nível de base interior, gigantesca, numa depressão tectônica, e não uma planície costeira do tipo do Everglades, que está contida entre velhos terrenos de antigas linhas de restingas muito velhas e novas restingas em forma de pinça de gancho que isolaram águas marinhas e depois as águas marinhas foram dessalinizadas e os lagos adquiriram formas de coração. É um conjunto de lagos cordiformes de diversos volumes e de diversas gerações dentro do Everglades. Então, feita essa restrição, que o nosso Pantanal é uma planície
interna gigante e tem uma história muito mais complexa, eu posso começar a falar a vocês. A história do Pantanal é um pouco a história das margens do Planalto brasileiro. O Planalto brasileiro, até o Cretáceo, era muito baixinho e a sedimentação continuava a se fazer nas bacias do tipo Paraná, do tipo Maranhão-Piauí. Quando esses blocos se alçaram, houve falhamentos importantes do lado leste, do lado do mar, e também algumas rupturas, algumas implicações de falhas no lado que hoje corresponde ao Pantanal. O Pantanal era uma abóbada, do qual saíam sedimentos para a bacia do Paraná, para a formação Bauru, e saíam sedimentos para a formação Parecis, mais ao norte. Quando o bloco continental brasileiro é alçado e se quebra do lado ocidental, a fossa do Paraíba, e se restauram velhas linhas de falha que já tinham acontecido durante a separação da África e do Brasil, o Pantanal, que era uma abóbada, foi estilhaçado por fraturas complexas, mais ou menos cruzadas, de leste para oeste, noroeste para sudeste e nordeste para sudoeste, e criou-se a possibilidade de parte da drenagem que ia para a bacia do Paraná escorrer diretamente para o Paraguai e a Argentina, espaços atuais do Paraguai e da Argentina, e fixar-se uma nova drenagem que não tinha mais nada a ver com a drenagem tributária da bacia do Bauru ou da bacia dos Parecis. Em outras palavras, houve um momento que o Pantanal era uma abóbada, era esse teto que está aqui. Né? Esse teto, ao ser soerguido, fraturou-se complicadamente, um novo rio e vários afluentes se fixaram ao longo das fraturas e começou um esvaziamento do Pantanal. Esse esvaziamento, em termos de volume de terra, é fantástico. Eu só conheço 2 esvaziamentos desse tipo. Entre a região de Itu e a cuesta de Botucatu, escarpa de Botucatu, ao longo do terciário, houve um esvaziamento gigante que criou a Depressão Central Paulista. O esvaziamento lá do Pantanal é mais ou menos equivalente. Saíram 150 mil quilômetros de massas rochosas até o nível de 220 para 750 metros. Foi um esvaziamento fantástico que foi enriquecer as bacias recentes da Argentina e do Paraguai. Acontece que houve uma intermediação nessa história. Dentro dessa depressão, que os franceses chamam de boutonnière, seria uma casa de botão, né, um vazio por erosão e tectônica combinados, dentro dessa depressão houve um aplainamento gigante que começa na base das atuais chapadas dos Guimarães e do Aquidauana e entra pelo Paraguai profundamente até os primeiros contrafortes dos Andes. Esse aplainamento de difícil explicação, que é o término do esvaziamento principal da antiga abóbada do Pantanal, ele formou uma espécie de planície de erosão gigantesca. O nome que se dá para essa planície precisa ser guardado. Ela recebe o nome de Pediplano Cuiabano, quer dizer, um plano de erosão de origem complexa que passa por cima das colinas de Cuiabá e vai até os primeiros contrafortes dos Andes. Depois da formação desse Pediplano Cuiabano, a região continuou a se soerguer, como de resto São Paulo e todo o sul do Brasil, e criaram-se mais outros pediplanos parciais. As colinas de Cuiabá têm 2 níveis, um nível a 220, 250 metros, depois um outro nível a 180, 190 metros. E lá embaixo corre o rio Cuiabá a 135, 140 metros, participando da drenagem geral do Pantanal. Esse segundo nível é que foi falhado, de novo. Quando os geólogos encontram motivos para um falhamento novo numa área que já teve falhamentos muito maiores no passado, a gente chama de neotectônica. É uma espécie de febre final do processo. Vamos supor que a abóbada fosse essa sala e que a cabeça dos senhores fosse um pediplano cuiabano.
e que de vez em quando tivesse um morrinho residual, tipo Santo Antônio de Leverger, uma massa rochosa dura, tipo Jaraguá, com quartzitos, que são as rochas mais resistentes do mundo. Essa não foi totalmente aplanada. Mas ao sul deste pediplano, com 2 níveis, houve novos falhamentos. E aí os rios começaram a encher esta depressão. E aconteceu uma coisa que precisa ser bem conhecida. A área do Pantanal, que emitia rios para a Amazônia e para a bacia do Paraná, de repente começa a receber rios por todos os bordos da região. E o Pantanal se tornou uma área de enchimento aluvial em face de uma subsidência tectônica da sua porção central e centro-sul, com a possibilidade de ter tributários por todos os quadrantes. Vem rios do noroeste do bordo do Pantanal, alguns passam pela Bolívia, depois entram de novo no Brasil. Vem rios do norte, do nordeste, do leste, do sudeste, do sul, enchendo a depressão pantaneira. Os geólogos brasileiros fizeram uma primeira sondagem, uma primeira perfuração para questões de água subterrânea, e descobriram 2 coisas importantes. A coluna de sedimentos era superior a 102 metros. E cortou uma bancada dura de laterita, que significa que foi formada na superfície. Então a região está se abaixando e os rios que vêm da periferia estão preenchendo, né, aquilo que o americano chama de preenchimento aluvial, né, tem um nome particular na geologia, que agora, como eu já não dou mais aula de geologia, estou muito mais na ecologia, eu já me esqueci. Mas esse preenchimento aluvial por subsidência tectônica teve um novo episódio terminal. Depois de abaixar muito o chão geral do Pantanal, por falhas pequenas somadas entre si, aconteceu uma fase em que a região ficou extremamente seca. Esta depressão em formação teve uma espécie de terminal de secura. Esse terminal de secura é geral no Brasil. Entre 13 mil e 23 mil anos atrás, quando havia enormes geleiras no Polo Sul, grandes geleiras nas altas montanhas, e o nível do mar baixou para menos 100, e a corrente fria subiu até o sul da Bahia, atomizou a umidade e não entrava muita umidade para as depressões intermontanas. E a principal depressão intermontana do Brasil é o Pantanal. Então ela não foi servida por umidade e ficou muito seca, embora menos quente, porque o frio da glaciação também amenizava, dava um refrigério no conjunto do Brasil, até o Nordeste e a Amazônia. E nessa fase, os rios que vinham de Mato Grosso, que talhavam as chapadas tipo Aquidauana e talhavam ao norte as chapadas tipo Parecis, trouxeram uma imensa carga de areia para dentro do Pantanal. As áreas altas não estavam tão secas. Elas tinham menos cerradões, mais cerrados substandard, mas de lá saía uma massa fantástica de areia. E essa areia, ao chegar ao Pantanal, se esparramava em lecks, aquilo que os americanos chamam de alluvial beds. Esses gigantescos lecks são o começo do novo conhecimento do Pantanal. Se nós não atentarmos para a importância dos lecks aluviais gigantescos que estão dentro do Pantanal, ninguém vai entender Pantanal.